Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite de participar como palestrante aqui da segunda Conferência Intercontinental de Turismo Rural, aqui entre 22 e 24 de outubro de 2020. Hoje eu vim para falar um pouquinho para vocês sobre turismo rural e os novos arranjos socioespaciais que vêm ocorrendo no Brasil em função da atividade turística estar entrando no rural com mais força, né? Sempre esteve de alguma forma no rural, mas hoje a gente observa que o turismo no espaço rural, de uma maneira mais geral, está mais chamando a atenção das pessoas de uma maneira geral. Eu sou docente e pesquisadora da USP, Universidade de São Paulo, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que fica em Piracicaba. Tenho formação em turismo, geografia e fiz toda a minha pós-graduação com questões ambientais. E atualmente tenho direcionado a minha atenção para as questões do turismo no espaço rural. Certo? Sempre relacionando a questão espacial, a questão territorial e a questão ambiental também. Bom, o Cintur tem aí como função ou como objetivo fazer a difusão, o intercâmbio de conhecimento e de informações sobre o tema, e eu fiquei muito lisonjeada em ser convidada. A OMT, que definiu em 2020 seria e né, já está sendo o ano do turismo e desenvolvimento rural. A Organização Mundial do Turismo, que era a antiga União Internacional de Organizações Oficiais de Viagens, foi criada em 1925, veja como é antiga, como uma organização internacional não governamental. Em 2003, passou a ser uma agência especializada das Nações Unidas, com sede em Madrid, na Espanha. A função da OMT é desenvolver o turismo sustentável, responsável e universalmente acessível como indutor de desenvolvimento inclusivo. Em função disso, mais recentemente, a OMT, em conjunto com outras instituições, tem definido temas para as suas atividades anuais. Foi o que aconteceu agora, né? Que a OMT assinou um acordo com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, para fortalecer a assistência técnica relacionada ao agroturismo e o turismo rural, especificamente nas Américas. Isso foi decidido ano passado, numa conferência que ocorreu em São José, na Costa Rica. Né? E o Cintur, né, falando um pouquinho dele, tem uma proposta também de fazer essa difusão de conhecimentos aí sobre o tema, aprofundar, apoiar, né? E foi a primeira iniciativa que tivemos aí de parceria da OMT com com o Instituto Interamericano de Cooperação da Agricultura, não é? Reconhecemos o valor da sinergia entre a agricultura e o turismo. A aliança com o Instituto será essencial para potencializar as oportunidades representadas por essa relação nos próximos anos, disse o secretário-geral da OMT, nessa ocasião lá em São José, em Costa Rica. Tá? E foi a primeira vez que houve uma iniciativa desse tipo aí para declarar que vamos investir no novo rural, que não é só brasileiro. O novo rural está ocorrendo no mundo inteiro, mas eu vou
verticalizar um pouco sobre o novo rural brasileiro para contextualizar um pouquinho essa questão da atenção mais direcionada dos órgãos internacionais e nacionais para o rural, né? Então, o Brasil, como todos nós sabemos, tem uma diversidade paisagística enorme, uma ruralidade em dinamismo constante, em mudança. E a exploração desses recursos naturais existentes aqui no Brasil, desde que os europeus chegaram aqui, foi intensa, né? Por meio de extrativismo vegetal, extrativismo mineral e a implementação da agricultura também e da pecuária. Isso aconteceu desde o começo, essas atividades, desde o começo da ocupação do país, né? Que não era ainda um país, né? Era uma terra desconhecida para os europeus. Isso aconteceu desde cedo. E essas atividades, elas acarretaram uma série de impactos de reconfigurações e construção de arranjos socioespaciais, né? E, de qualquer forma, os territórios continuam em construção e vão surgindo aí novas expressões geográficas que são hoje vistas como alternativas de atividade econômica, de complementação de renda ou de um redirecionamento do rural para atividades que antes não eram exatamente desenvolvidas naquele lugar, não é? Entre idas e vindas, altos e baixos aí, as atividades foram modificando esse espaço e o território brasileiro, com diversidade social, diversidade cultural, geográfica, econômica, vem guardando marcas das ações da sociedade que aqui se formou, né? Que é um mix, é um resultado, vamos dizer assim, de influência dos índios, dos europeus, dos africanos que vieram para cá como escravos e depois houve a libertação dos escravos, uma questão ainda pendente até hoje de como foi isso, e muita influência dos imigrantes, principalmente imigrantes europeus, depois asiáticos, principalmente japoneses, atualmente mais chineses, coreanos, tal. Enfim, a nossa sociedade brasileira é um mix dessas etnias, desses povos, né? E que foram, com as suas ações, com as suas diferentes maneiras de pensar, criando arranjos aí no espaço. E esse espaço tem marcas, né? Que foram construídas durante determinados períodos históricos, como, por exemplo, aí eu coloco as fazendas históricas paulistas, que têm suas particularidades. Hoje, elas estão se voltando para o turismo. Turismo no espaço rural, melhor dizendo. Essas propriedades têm sido aproveitadas, rearranjadas, ajustadas, para que haja a possibilidade de um turismo histórico, um turismo pedagógico, um turismo de eventos e até gastronômico na área rural, principalmente naquelas antigas fazendas que ficaram mais exatamente com as suas sedes, né? Que não desenvolveram muito não desenvolvem mais tanto a sua parte agrícola, como dizendo assim. E as pequenas e médias propriedades também têm abraçado o turismo como uma grande alternativa econômica em tempos atuais. Nós vemos aí que o mundo rural é muito maior hoje do que somente o agrícola, diz o José Graziano, num trabalho que ele fez com Rodolfo Hoffmann, que os dois da USP, na época foi por meio de um laboratório da Unicamp. Eles fizeram desenvolveram um projeto temático que se chamava Rural Urbano, de 92 a 98,
quando todo era um conjunto de profissionais e pesquisadores que se dedicaram, nesses anos aí de 92 a 98, a caracterizar tudo o que estava acontecendo de diferente na área rural brasileira e descobriram que ela não se restringe mais àquelas atividades da agropecuária, da agroindústria apenas. É um meio rural que vem ganhando novas funções agrícolas e não agrícolas, oferecendo novas oportunidades de trabalho e de renda. E o turismo entra exatamente aí nessa situação, né? Nesse composto aí de novas possibilidades para o novo rural. Ele vem incorporando aí esse novo rural atividades que até então eram consideradas como hobbies ou pequenos empreendimentos. Eles têm se transformado gradativamente em negócios rentáveis. Multiplicam-se, por exemplo, os pesque pague, os sítios de lazer, as casas de campo, a questão aí voltada para fruticultura, floricultura, além de uma série de serviços como restaurantes, clubes, hotéis, fazenda, hotel, que é um pouquinho diferente. Todas essas atividades, pessoal, têm revelado muitas vezes mais lucrativas do que a produção agrícola tradicional. Não vou dizer que vão competir essas atividades entre si, mas normalmente o que se vê, o turismo tem, como vamos dizer assim, tem sido uma alternativa a mais, né? Complementa a renda do pessoal do campo, né? Bom, muitas dessas propriedades trocaram a agricultura, muitas vezes pela pescaria, de lazer, e desgraziando nesse trabalho que eu comentei. Enfim, agora já indo mais para outras possibilidades aqui da nossa conversa, o nosso Ministério do Turismo, com preocupação várias, entre elas a questão da retomada do turismo nos próximos meses, ou talvez só em 2021. E eu coloquei como exemplo aí o programa Turista Protegido, que o Ministério está desenvolvendo para, vamos dizer assim, direcionar a segurança para que o turista se sinta em condições de retomar a atividade. Todo mundo sabe que o turismo foi uma das atividades econômicas no mundo inteiro e no Brasil também, das mais prejudicadas com a pandemia que a gente está vivendo, né? E no rural, isso também aconteceu. Embora na minha visão, o turismo rural pode se proteger mais do que os outros, porque pode definir o tamanho dos grupos que vai receber em suas atividades. Tem outras iniciativas também do governo aí nesse sentido. Bom, esse mapa aí, agora eu pus uma série de ilustrações para vocês que estão me assistindo, para ilustrar muito rapidamente os atrativos turísticos, a potencialidade que temos no nosso Brasil. Nosso Brasil é extremamente diverso, temos 5 regiões geográficas distintas. Cada região tem a sua caracterização, tem a sua sociedade, tem seu folclore, o seu patrimônio, e em todas as regiões brasileiras, sem medo de errar, vou dizer, todas as nossas regiões têm algum espaço no rural que está oferecendo atividade turística. Seja a região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aqui é um mapa estilizado, não é nem exatamente um mapa, é uma
ilustração. Isso é um mix, tá? Atividades urbanas mais voltadas a questões culturais e as atividades rurais, que também tem muito de cultural e tem muito voltado para atividades base, não é? E aqui vou passar aí para vocês, né? Dentro desse mapa do turismo brasileiro aí, nós temos, a partir do ano passado, mais ou menos metade dos 5 mil e tantos municípios que o Brasil tem, o Ministério do Turismo está envolvendo aí cerca de 2.600 municípios que terão uma priorização dentro da Política Nacional de Turismo. Receberão aí atenção especial de planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor. Nós temos visto um movimento nesse sentido. Ainda há muito a ser feito, né? Mesmo porque o nosso país é enorme e é muito diverso e há aí muita dificuldade da gente planejar de uma maneira geral. A foto anterior era de Águas da Prata. Eu selecionei quase que todas as fotos aí do final do estado de São Paulo. Águas da Prata, aqui Analândia. Águas é voltada a termalismo. A Analândia é voltada para o turismo de aventura, para o ecoturismo. Aí nós temos o Morro do Cuscuzeiro, não é muito famoso. A Analândia também é bem no miolinho, aí transitando da depressão periférica paulista para o Planalto Ocidental paulista. Uma terra muito interessante. Isso é na Lândia, agora indo para os atrativos já lá para o litoral. Nós temos um litoral em São Paulo, ou vamos dizer mais, no nosso Brasil nós temos quilômetros e quase 8.000 quilômetros de litoral, né, com praias maravilhosas, e aí um outro contexto, mas também em Caraguatatuba, embora poucas pessoas tenham conhecimento, também existe turismo no espaço rural. Tem movimentos dos indígenas, ainda locais, tem movimento dos quilombolas, que gradativamente estão se organizando para receber turistas nos seus espaços que ainda são rurais, embora muito próximos à área urbana. São Roque, um município bem próximo aqui a São Paulo, que tem se dedicado à plantação de uva e fabricação de vinho. É nitidamente um destino de turismo rural, ou melhor dizendo, turismo no espaço rural, com muitas opções de visitação. Vinhedo, também perto de São Paulo, não fica nem 1 hora de São Paulo, tem aí os seus atrativos relacionados à questão da uva também, das suas festas relacionadas a essa produção e também os seus parques temáticos, que hoje, claro, que com a pandemia isso está tudo minimizado. Isso é num contexto ideal, não é? Aqui Atibaia, terra da Andréia, que me convidou para estar aqui, com essa vista maravilhosa aí da Pedra Grande, que onde você, quando você está aí sentada, assim, deliciando com essa vista, você vê aí um domínio geomorfológico que se chama Mares de Morros. É uma definição do Aziz Absaver, que era um geógrafo que definiu aí o início
aí o começo da Serra da Mantiqueira, né? Essas ondulações aí como mares de morros, uma vista maravilhosa e que propicia e dá a possibilidade de você ver, inclusive, várias cidades. Turismo de observação. Olha aí, o Itu, olha que engraçado, a Itu ficou aí abraçando essa ideia de que tudo lá é grande e tal, mas isso é uma grande brincadeira, né? Itu é um destino histórico, né? Tem um papel dentro do movimento republicano brasileiro e paulista muito importante, e também tem inúmeras possibilidades e atrativos no espaço rural. Tem uma quantidade bem razoável de chácaras de lazer e hotéis no espaço rural também, aí em Itu. Serra Negra, está faltando um R, Serra Negra também naquela linha das estâncias, é uma estância hidromineral, e também pode-se dizer que ela tem uma questão paisagística forte, de turismo de observação, também no domínio da Serra da Mantiqueira. É um destino mais relacionado à questão climática também, é um destino muito procurado e que também tem muita oferta de casas de veraneio na área rural, além de outros atrativos, sítios, chácaras, que têm uma produção de doces, de queijos, de vinhos, e que oferecem, abrem suas portas para visitação no espaço rural. Brotas, quem não conhece Brotas? Quem nunca ouviu falar de Brotas? Brotas, há uns 30 anos, vem se consolidando como um atrativo turístico de aventura, né? E utiliza bastante os seus recursos hídricos, principalmente o rio Jacaré, Pepira, que corta o município para o desenvolvimento aí de atividades aquáticas. Vem se legitimando, vem se estruturando e tem, assim, uma oferta de turismo rural razoável hoje, que tanto para o pedagógico como para famílias, muito interessante, está cada vez melhor, Brotas. As cavernas, aí tem uma caverna de Eldorado, que é mais ao litoral sul de São Paulo, e também local de atividades de aventura, de espeleologia, e que também tem quilombolas, caiçaras, grupos indígenas, dentro desses espaços rurais onde ficam as cavernas. Muito bem, voltamos aqui. Queria agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês e achei importantíssima essa parceria aí da UMT com o Instituto, que definiu aí o ano de 2020 do turismo e desenvolvimento rural. Eu agradeço e continuo as ordens. Obrigada.